Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h em Piracicaba. Olá, bom dia. Terça-feira, 25 de abril, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e te convido para esse bate-papo que vai até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. E este é o último programa do mês de abril e a gente já se dá conta de que praticamente 1/3 do ano já se foi. E não tem como não cair no clichê, né, gente? Nossa, o tempo tá voando sim. E não é a jato, não. É na velocidade da luz. E eu sei que você, assim como eu, fez os seus planos aí na virada do ano. E agora eu te pergunto, já deu uma olhadinha na sua lista de desejos e projetos para ver o que você colocou em prática e o que ainda nem começou a fazer? Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar, viu? Tanto você quanto eu, nós vamos ficar menos desconfortáveis. A maioria de nós, pobres mortais, não consegue pôr em prática 100% dessa lista de promessas. Relaxa, relaxa. Você pode adiar o início daquele curso, aquela viagem dos sonhos, a compra do carro novo. Só não pode jamais adiar qualquer decisão que interfira diretamente na melhoria e na preservação da sua saúde física e mental. Mais ainda, do seu equilíbrio. Além da medicina tradicional que já está ao nosso alcance, nós podemos acessar terapias conhecidas como integrativas, que nos ajudam muito na conquista da saúde, do equilíbrio e do bem-estar. Muitas dessas terapias são milenares, outras foram desenvolvidas mais recentemente. E hoje eu trouxe especialistas em algumas delas que vão dar dicas preciosas para todos nós. E se eu fosse você, ficava ligadinha na 99.5 FM a partir de agora. Fica comigo até às 10 da manhã. Eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Olha, gente, eu não vou nem me alongar para a gente maximizar o tempo que esses 3 convidados que eu escolhi a dedo aqui para estar aqui nesse bate-papo vão ter para falar com a gente. Eu estou falando da Gabriela Assis, do Luiz Fernando Fischer Dutra e da Gislaine Vicino. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. Eu vou pedir o bom dia de cada um de vocês para minha preciosa audiência, os meus queridos ouvintes, e uma rápida apresentação. Vocês viram que eu não mencionei o que é que vocês fazem, né? Chamei cada um pelo nome lindo que cada um tem. E eu queria começar o bom dia pela Gabriela Assis. Bom dia, Gabi. Bem-vinda ao Elas na Pan. Bom dia, Cris. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gi. Caros amigos de Piracicaba. Muito feliz com o convite, né, de poder falar aqui hoje um pouquinho sobre a técnica que eu trabalho, que é o BEST, né? O BEST é uma abreviação de uma sigla em inglês, de um nome em inglês, que significa Bioenergetic Synchronization Technique. É uma técnica de sincronização bioenergética, né? Uma técnica maravilhosa, poderosíssima. Antes de conhecer o BEST, minha vida era ali em preto e branco. Era uma pessoa extremamente apavorada com saúde, isso muito antes da pandemia, né? Que a gente carrega os traumas de saúde dos familiares. E o BEST simplesmente modificou a minha forma de ver o mundo, né? Você vai contar essa história pra gente, Gabi, a gente vai bater altos papos aqui, tô super contente, obrigada pelo espaço. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente, Gabi, eu sei que você é super ocupada, obrigada mesmo por abrir esse espaço na sua agenda. Bom dia, Luiz Fernando Fischer Dutra, eu vi esse menino tocando violino de bermudinha na orquestrinha da Escola de Música, né? Tudo bem que nós estamos de cabelo branco os dois, mas eu sei que eu sou mais velha que você, mas não precisamos dizer quanto, né, Luiz Fernando? Imagina, a idade é estado de espírito, somos muito jovens ainda. Eu já dei um spoiler aqui que você é um dos grandes violinistas de Piracicaba, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cris, bom dia, Gabi, bom dia, Gi. Prazer estar aqui, bom dia, Bruno, todos os ouvintes da Jovem Pan News. Bom, sou músico e graças à pandemia
que trouxe tantos problemas, tantas desgraças, vamos chamar assim, para a humanidade, ela trouxe uma, né? Ela trouxe uma transformação na minha vida, né? E desde a pandemia eu atuo também como aromaterapeuta. Eu fiz cursos, como trabalho com música estava parado totalmente, eu resolvi investir em estudo. E aí fiz cursos de aromaterapia e hoje eu trabalho também nessa área tão maravilhosa que é. Que bacana. A aromaterapia. Aromaterapia, depois eu vou contar para você que eu também descobri a aromaterapia na pandemia, mas como paciente, fiquei encantada. Bom dia, Gislaine Vicino, essa moça que eu conheci outro dia na maternidade, né? A gente foi separado da maternidade, né, Gislaine? É isso, né? Fala um pouquinho de você, se apresenta para a minha audiência, minha querida amiga. Bom dia, Cris, querida. Bom dia, Lu. Bom dia, Gabi, desculpa, Gabi. Bom, eu sou pianista, Gislaine Vicino, na verdade eu sou engenheira agrônoma, fiz Exalc, mas a música falou muito mais forte, então eu acabei ficando com o meu piano e eu tenho uma história de cura, inclusive, né, falando do piano na minha vida. E então estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessa energia que a música, a aromaterapia e o BEST trazem para o desenvolvimento do ser humano. É isso mesmo, gente. Eu reuni esse trio aqui maravilhoso, porque o que eu gosto de levar para a minha audiência é a dica, é aquilo que ela pode levar de prático para a vida dela, informação de qualidade. É isso que a gente procura fazer aqui na Elas na Pan. Então, eu sempre escolho, toda semana eu tenho a missão de escolher a dedo, né? Quem eu vou trazer para compartilhar com a minha audiência. Eu tenho tido uma sorte danada de trazer gente incrível como vocês e agradeço a presença de todos. E já vamos começar esse bate-papo, porque, gente, uma hora voa, o tempo realmente voa dentro desse estúdio e eu quero muita informação de vocês. Eu quero começar pela Gabi. Gabi, você começou o seu bom dia já explicando o que é BEST, né? Eu comecei também, eu conheci há muito pouco tempo essa técnica, ouvi falar, não conheci a pretensão da minha parte. Eu queria que você explicasse um pouco mais. Você começou dizendo que é, né, a sincronização da bioenergia. Isso. Exato. A bioenergética seria o que nós conhecemos como energia vital, né? Aquilo que anima o corpo. Se nós formos analisar em termos de saúde não é só o físico, né? É o espírito que anima o corpo, a consciência, né? Que nós falamos. E o BEST é muito maravilhoso. A história do surgimento do BEST há 50 anos atrás, um médico norte-americano chamado Dr. Milton Morter, ele tinha esse propósito de vida que era dar saúde, manter a saúde dos pacientes. Então, ele também, como quiroprático, ele ajustava os pacientes. Semana seguinte, os pacientes estavam ali com a mesma posicionamento ruim dos músculos, etc. Então, assim, o Dr. Morter falou, não, tem alguma coisa que eu preciso trabalhar com eles, além do físico, além do aspecto ali só, né, de mexer na musculatura do corpo e fazer os ajustes da quiropraxia. E ele é um homem extremamente estudioso, então em contato com pessoas extremamente renomadas na área da ciência, né, da física quântica, da recém-surgida, né, epigenética, porque ele, Dr. Bruce Lipton, que é o criador dessa nova ciência que diz, né, a modulação dos genes vem do ambiente, né? O que é esse ambiente, né? Então, hoje todo o dogma, né, do câncer e da manifestação de doenças que todo mundo acha, porque tem casos de câncer da minha família, eu vou manifestar. Não é assim. É exatamente como o Dr. Bruce Lipton coloca, é um dogma, né? Nós somos o ambiente. Quem é o ambiente? A pessoa, a consciência, a mente, a psique. Então, né? Epigenética é a capacidade, só para explicar para o nosso ouvinte que está lá, às vezes faltou daquela aula, né? Essa Gabi? Aula nem existe na faculdade de medicina hoje, a epigenética é a capacidade que a gente tem de modular, de modificar o nosso DNA. Exatamente. É isso, né? Nós e evitar doenças. Exato. Nós podemos ou não expressar aquele gene ruim, né? Que a gente herda ali com os antepassados. Então, a questão toda hoje, em termos de medicina integrativa, graças a Deus, né, que graças à pandemia também houve uma ampliação dessa conexão corpo-mente
e energia, né? Principalmente a questão da consciência, né? A minha percepção de mundo é o que modula ou não a minha expressão genética de determinadas maneiras. Então, o Dr. Morter percebeu isso há 50 anos atrás, onde a neurociência estava ali nascendo, e ele nos primórdios, né, dessa neurociência, que é uma ciência nova que estuda a mente, né? Então, assim, é tão incrível ler os trabalhos dele, que hoje os neurologistas falam que o Dr. Morter já sacava 50 anos atrás. Então, assim, é impressionante, Cris, o grau, assim, de precisão da técnica, né? Então, ele trabalha a leitura do corpo, a fisiologia, né? Por que aquela fisiologia está tensa? Então, o corpo manifesta o que acontece na consciência, em primeiro lugar, né? Então, quando nós examinamos a nossa consciência, somos autoconscientes, temos uma percepção da vida, a nossa fisiologia vai responder de acordo com essa percepção. E, basicamente, nós enxergamos o mundo de duas maneiras. Ou a gente enxerga o mundo maravilhoso, como ele realmente é, e hoje a ciência respalda todo o nosso poder, nosso poder da psique, né, em cima da fisiologia do corpo, ou a gente enxerga o mundo de forma temerosa. Então, eu tenho medo, veio uma pandemia, né, e a pandemia, ela trouxe isso muito à tona, né? Então, assim, o lado positivo da pandemia é que nós tivemos que parar para questionar a saúde de maneira profunda, como ela deve ser realmente vista. O que está por trás daquela doença é um indivíduo que tem uma vida e que ali ele tem dificuldades de compreender, de enxergar essa vida, por isso ele está manifestando algo no corpo físico. Então, o Dr. Morter, há 50 anos atrás, já sabia, já trabalhava com isso, tanto é que não é só a técnica, Cris, que faz algo para o paciente. Ele batia muito na questão da autoeducação, na questão da educação em termos de saúde. Então, você precisa se conhecer, precisa entender, saber reagir perante a vida de maneira inspiradora, criativa e não fracassada, do jeito que nós estamos viciados, né? Em achar que nós somos condicionados, né? Então, você ouve lá do médico, nossa, tem casos de câncer na sua família? Daí você já tem medo, aquele medo, né? Eu posso ter também. Isso é muito ruim, porque, de fato, a mente ela tem um poder de criar a realidade, e se a nossa mente foca naquilo que é ruim, ela vai criar algo que não vai trazer saúde plena. Então, o Dr. Morter, ele enfatizava e ele abriu, porque antes essa técnica, ela estava só no meio de médicos, né? E ele sentiu a necessidade de expandir a técnica para todos. Então, ele reconheceu ali uma nova forma de tratar a saúde, pioneiro numa área de medicina energética, né? Porque, no final das contas, nós somos 99,99999% energia. Então, ele, em convívio aí com vários ramos da ciência, ele chegou nesse conceito do BEST, e muito maravilhoso, porque o BEST já está em 96 países, e nos Estados Unidos, eles não têm SUS, não tem Sistema Único de Saúde. E eu fiquei muito feliz de estudar isso lá, porque eles estão preocupados na origem das doenças, na causa, né, dos males. Se você não tratar o efeito, ajuda a amenizar, mas a causa, né, aquilo que está causando a sua doença, acho que é um grande desafio, e se você tem ferramentas para isso, você consegue melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua saúde, né? A gente tem que ter consciência dos padrões e crenças que nós carregamos desde que nascemos. Então, essa percepção, o seu corpo, às vezes, está hoje reagindo a uma questão de infância que você viveu lá nos 5 anos de idade, né? O corpo, na verdade, ele precisa que você tenha a compreensão da sua vida inteira. Caso contrário, se você tem alguma coisa ali do passado que foi mal compreendido, mal elaborado por você, o seu corpo hoje está manifestando algo que é um problema ali da infância, é uma questão psicológica
né? Que surgiu na primeira infância. Me corrija se eu estiver errada, Gabriela. Você começou a se aprofundar nos estudos durante a pandemia, foi isso? Essa pandemia foi uma janela de oportunidades para muitos de nós, né? Aproveitar. Olha, eu acho que eu tive a sorte de começar isso antes da pandemia. Eu falo sorte porque eu era uma pessoa tão amedrontada com a saúde, que se eu tivesse, meu marido diz isso, se eu tivesse passado pela pandemia com a consciência que eu tinha antes do BEST, por exemplo, eu teria, assim, dado muito trabalho para os meus familiares, porque eu era, assim, eu tinha muito medo, né, eu não compreendia a nossa fisiologia, não entendia como funcionava, né, de fato, a saúde no corpo. Depois eu quero que você conte aquele episódio, se você puder compartilhar com a audiência, aquele episódio pessoal que você teve, que levou você definitivamente para o BEST, quero que você conte na sequência. Tá certo. Eu quero que o Luiz Fernando me conte, você falou de pandemia, né, que para os artistas realmente foi um momento dramático, né? Foi dramático. Eu que trabalhava muito com eventos também, para mim foi um evento muito dramático e eu precisei buscar outras possibilidades também de trabalho. E quem aproveitou, quem enxergou neste desafio, neste momento dramático, né? As oportunidades que apareceram, acho que acabou, e você foi uma delas, né, Luiz Fernando? Você foi para a aromaterapia. Conta um pouquinho essa experiência. Isso, a pandemia trouxe muitas incertezas, né? Geralmente as orquestras, eu toco em orquestras sinfônicas, né? E geralmente as orquestras começam a sua programação anual em março, né? Janeiro é parado por conta aí dos teatros estão fechados para manutenções, né? Do prédio, etc. E fevereiro que tem carnaval, então ninguém começa. Então, normalmente, algumas orquestras sim começam em fevereiro, mas outras começam em março. E nós tínhamos concertos marcados, já datas marcadas para começar, e exatamente uma semana antes veio a pandemia. E o que seria uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, foi se prolongando, e algumas orquestras hoje em dia são prestadores de serviços, né? As orquestras são associações que, através do chamamento, dos convênios com o poder público, as orquestras prestam o serviço e recebem pelo serviço prestado. Se não tem serviço prestado, não tem renda, não tem trabalho. Então, para arrumar uma forma de me manter nesse começo da pandemia, tive que inventar coisas também, videomensagem pelo celular, foram diversas coisas. Foi um exercício de criatividade mesmo, para todos nós, né? Tremendo, foi um exercício. É o que a gente falou, né? Para quem soube aproveitar, para quem soube usar essa coisa negativa e transformar em positiva, né? Claro que numa pandemia dificilmente a gente pode falar coisa positiva, né? Mas a gente vai em busca disso, né? Você precisa sobreviver, enfim. E eu comecei a ter sérios problemas emocionais, né? A insegurança, o medo, insônia, ansiedade, né? Eu não dormia, praticamente não dormia por conta de diversas coisas. E aí eu falei, não, eu preciso ocupar meu tempo, minha cabeça, além dessa forma de trabalho que eu encontrei, eu falei, preciso ocupar a minha mente e minha cabeça. E na semana que eu pensei nisso, uma pessoa me deu um óleo essencial, falou, nossa, você está com uma aparência cansada. Eu fazia algumas aulas, dava algumas aulas pela internet. Ela falou, você está com uma aparência cansada, tal. Expliquei para a pessoa qual era o problema e ela me deu um olhinho essencial. Pinga 3 gotinhas no travesseiro que você vai dormir melhor. Eu pinguei as 3 gotinhas. Mesma coisa, continuei com a insônia, continuei com os problemas. E eu falei, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E aí eu fui ler um pouquinho sobre óleos essenciais e tal. E aí eu fui vendo que é uma coisa muito mais complexa e muito mais completa do que aquilo. Aí eu falei, tá aí, eu vou investir nisso. Resolvi fazer um curso. Online mesmo, porque era a única opção no momento. Fiz o primeiro curso, me apaixonei. Eu tive vocês estão falando sorte, né? A Cris falou que era sorte, tem trazido pessoas, a Gabi falou de sorte. Nada foi sorte. É tudo, a gente atrai pra gente essas coisas, né? Quando a gente quer coisa boa, a gente atrai coisa boa. Quando a gente quer atrair coisa ruim, a gente atrai coisa ruim, infelizmente. Eu escolhi o horário que eu gostaria de fazer aula e eu fui direcionado para a instituição que eu estudei, né, que nós temos aqui na nossa cidade também, ao nosso alcance, perfeitamente acessível para todos. Eu fui para a unidade de Osasco. E nessa unidade de Osasco eu tive aula com um professor chamado Vitor Rios. Um cara fenomenal,
fisioterapeuta, massoterapeuta, especialista aí nas práticas integrativas, na medicina tradicional chinesa, no Ayurveda, um cara fantástico. E eu gostava muito das aulas. Éramos 27 alunos, 26 mulheres e eu. Para vocês verem como eu era usado sempre ali na aula, né? Para saber de questões emocionais no homem, enfim. Mas fiquei apaixonado. E o Vitor, no final do curso, ele falou: Luiz, as perguntas que você faz são muito interessantes. Você não quer dar continuidade no estudo? Eu falei: eu quero. Ele falou: então eu vou te convidar. Fiz o avançado 1, fiz o avançado 2, fiz psicoaromaterapia, fiz medicina tradicional chinesa. Foi um ano de estudos, né? E aí eu comecei a aplicar tudo isso em mim mesmo. Foi transformador. Foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu na minha vida. E eu devo a muito do que eu passei e do que eu estou passando à aromaterapia. De enfrentar todas essas questões com equilíbrio, com tranquilidade, com consciência. A gente permitir a se conhecer, a gente se permitir a ter contato com as nossas emoções, que é algo que a gente não tem. Olha, né? para o leigo, Luiz Fernando, e eu pensava assim, que a gente não consegue dar conta de conhecer tudo nessa vida, né? Eu gosto da minha profissão porque a gente acaba, às vezes, né, conhecendo um pouquinho de cada coisa, e a aromaterapia, para mim, era um ponto no qual eu não tinha focado ainda. E durante a pandemia também acabei conhecendo. E para mim era assim, sentir alguns cheiros era aromaterapia, mas eu não sabia como é que isso acontecia ou não. E nem imaginava que era por meio dos óleos essenciais, o quanto um óleo essencial é precioso, né? Óleo de pétalas de rosas, quantas toneladas de pétalas de rosas são usadas para fazer 1 litro de óleo, por isso que ele tem um preço muito mais, né? Os óleos essenciais são efetivamente tem um custo mais elevado por conta do processo e da raridade, né? Então, de lavanda, por exemplo, é 1 tonelada de lavanda para 1 litro de óleo. Olha só, né? Então você vê, e é um óleo super usado. E aí eu me encantei com a aromaterapia. Eu queria que você explicasse um pouco sobre os fundamentos da aromaterapia, porque você pode, mais do que sentir cheiros, né? Você pode usar isso, né, de uma forma física, no contato. Conta um pouquinho sobre a aromaterapia, na verdade, ela é um processo terapêutico, né? Assim como o trabalho da Gabi, não é uma coisa que você vai simplesmente ir lá fazer umas manipulações, e acabou. Ela é um processo, né? Quando a gente usa o óleo essencial de forma inalatória, é uma pequeníssima parte, uma minúscula parte da aromaterapia. Ela promove um bem-estar pontual, né? Que nem aqui, eu espirrei, eu trouxe um arominha aqui. Delicioso, por sinal. A gente espirra, ele dá um conforto, dá uma acalmada, mas você saiu, acabou o cheiro, você saiu desse espaço, desse tempo, passou o efeito. Quando você quer uma transformação realmente na sua vida, eu estou muito ansioso, você vê que eu usei, eu estou muito ansioso, eu não sou ansioso, né? Eu quero mudar isso na minha vida, então vamos fazer um processo terapêutico. Eu vou convidar você para a gente conversar, para eu entender como é que está o seu dia a dia, como é que você tem se sentido diante das diversas situações do seu dia a dia. E aí, através dessas informações, eu vou fazer um estudo, de quais óleos que vão te ajudar nesse processo. E aí eu vou montar o blend, que a gente chama, ou a sinergia, que você vai fazer um uso tópico. Você vai passar na pele, ou com aplicação de massagem, são diversas as técnicas, tá? Mas o que as pessoas precisam entender é o seguinte: usar óleo essencial no difusor de casa, usar no difusor pessoal, é muito bom, é válido, mas ele não é terapêutico. Isso não vai promover transformações na sua vida. Eu não vou deixar de ser ansiosa, de estar ansiosa, se eu ficar só nessa superfície. Não. Preciso ir mais fundo nisso. Precisa ir fundo, porque eu preciso entender o que está provocando a ansiedade em você, né? E a aromaterapia, ela não é curativa. A gente não usa a palavra cura. Ela é transformadora. Até por isso que a gente usa a expressão prática integrativa, né? Porque num caso de doença instalada na pessoa, a pessoa está doente,
é o médico que vai trabalhar aquela doença. A aromaterapia vai ser integrativa, ela vai integrar esse tratamento. Uma pessoa que está com câncer, ela está passando por um processo de cirúrgico ou um processo de quimioterapia. O que essa pessoa sente? Ela sente um pânico, ela sente um medo, uma incerteza do que vai acontecer. A energia dela está negativa. Isso acaba sendo muito pior, né, para o tratamento. Então, o BEST também, ele não vai tratar o câncer, ele vai tratar o fundo emocional. Então, eu vou te empoderar, vou mostrar como de fato funciona a saúde e o que acontece é que as pessoas acabam se curando do câncer antes de terminar um tratamento de químio. O câncer desaparece e a causa é endereçada assim via emocional. É muito maravilhoso. Exato. Então, a condição que a pessoa vai ter para enfrentar aquela situação. Né? Então, a gente trabalha muito nessa questão. O como você vai encarar as situações de dificuldade da vida. Né? E as dificuldades vão continuar existindo. Eu falo para todos os pacientes, eu tenho muitos problemas. Sim, você vai continuar tendo problemas. Só que a forma como você vai encarar esses problemas vai ser diferente. Eu falo que existe um furacão girando ao nosso redor. Sempre. Tá? No furacão não adianta a gente arrumar nada. Não adianta a gente querer... não, o furacão está girando. Então o que nós vamos fazer? Vamos acalmar esse furacão. Vamos baixar essa adrenalina, vamos baixar esse cortisol. Centro dele, né? Porque o centro dele não tem nada. Se você for analisar o olho, o olho é intacto, né? O voltar para dentro, né? O autoconhecimento. Esse empoderamento vem do autoconhecimento. E as pessoas, hoje em dia, tá essa febre de, porque tudo é óleo essencial. Gente, nós não temos que olhar para o óleo essencial, nós temos que olhar para nós mesmos. Para nossa essência. Para nossa essência. E o óleo essencial traz... Quais foram os presentes que o menino Jesus ganhou quando nasceu? Ouro, incenso e mirra. O que é o incenso e a mirra, Gabi? São curativos, né? São ali a parte aromática que vai trabalhar ali o ser, né? E são óleos essenciais. São óleos essenciais, então... É uma técnica já de 5.000 anos atrás. A primeira medicina do mundo, né, que é a Ayurveda, na Índia, ela usa aromaterapia. Então, faz parte, assim, da nossa história. É extremamente potente, mas também é um universo, todo um outro sistema de autoconsciência. Sim. É um universo fascinante isso. Não, é maravilhoso. Gente? O próprio Hipócrates falava que o segredo de uma boa saúde é você, no final do seu dia, receber uma massagem. Ai, que delícia. Concordo com ele. O que é a massagem? Você vai relaxar o seu corpo, você vai permitir que a energia flua e o corpo se restaure. O próprio corpo... Exato. E foi muito bom você ter colocado isso, que no final do dia você receba uma massagem, porque o Dr. Morter criou um protocolo chamado Family Best. Então, as famílias aprendem e aplicam nos seus filhos, no seu marido, no final do dia. Então, meu marido é advogado, chegou de um dia estressante no escritório de advocacia. Peraí, deita aqui na maca. Então, rapidamente, a gente consegue colocar as pessoas que a gente mais ama nesse mundo numa fisiologia novamente, no estado de reparo, de relaxamento. Então, a gente ter esse cuidado é importantíssimo. E a gente se empoderar como família é mais ainda, Eu ia falar, né? Você transformando o indivíduo é um grande passo para você transformar o seu círculo, o seu redor. E tudo começa em casa, né? Então, o Dr. Morter falava, tudo começa em casa, vamos trabalhar a saúde da família, e ele criou como final ali da técnica o protocolo Family Best, maravilhoso. Então, na pandemia, minhas filhas tiveram Covid e a febre ali, eu tratei só com os óleos essenciais e com Best. A febre cai 2 graus em 20 minutos de sessão. Você não consegue fazer isso com nenhum outro medicamento. Aliás, eu tive um problema gravíssimo. A minha história, eu não sou da área da saúde, né? Mas eu quase perdi uma filha. Você vai contar essa história daqui a pouco, Gabi. Agora a gente vai pro break. Está ansiosa, Gabi? Vou dar um olhinho pra você aqui. Aguenta a mão, Gabi. Eu quero muito que você conte essa história, porque ela é incrível. Mas a gente vai pro break, daqui a pouquinho a gente volta pra você contar. E a Gislene vai falar também de um eventaço que vai ter sexta-feira. Emagrecer. Elas na PAN. 9h34. Chegou a hora da psicóloga Crisoline participar aqui do nosso programa. Bom dia, Cris.
Fica Legal. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Hoje vamos conversar um pouco sobre hipocondríaco. Como é essa pessoa que é hipocondríaca? Como podemos saber se temos ou não essa patologia? O hipocondríaco faz o uso de medicação em excesso e por conta. Ele não vai, muitas vezes, ao médico procurar a avaliação dele para saber qual é o real problema que está acontecendo. São pessoas que não suportam sentir nenhum tipo de desconforto. Então, elas se anestesiam tomando as medicações, que ela acredita que sejam a melhor para aquele desconforto. E essas pessoas também tendem a potencializar muito a dor. Então, uma dor de cabeça que está constante, uma dor no peito constante, ela já imagina que está infartando, ela já imagina que está tendo um AVC. Todo desconforto que ela possa estar sentindo é algo muito grave. É algo que pode levar ela à morte. Então, o correto é não ficar se automedicando, sentir um desconforto em alguma parte do seu corpo, procure a avaliação de um médico. Ele sim vai poder, através de exames, através de informações que você vai dar a ele, diagnosticar se está acontecendo alguma coisa ou não. Um exemplo que acredito que todos já tenham vivido. Sabe aquela pessoa que você pede qualquer tipo de remédio para qualquer tipo de dor, ela vai ter e ela vai saber qual é a melhor? Então, essa pessoa é aquele que provavelmente é um hipocondríaco, que ele está preparado para qualquer desconforto que ele possa sentir. Então, Cris, e aí? Eu sou assim, ou eu tenho um amigo que é assim. Como posso descobrir por que eu sou assim? Por que aquela pessoa, aquele meu amigo é assim? Faz o uso indevido da medicação e não tolera nenhum tipo de uma dor. Eu posso me ajudar e ajudar ao outro buscando uma avaliação de um psicólogo, buscando a ajuda de um profissional especializado no assunto. Elas na Pan. Olha, você pode seguir a Cris Zuline, conhecer o trabalho dela no perfil dela no Instagram, @Cristiane Zuline Psicóloga. Eu recomendo, tá? E a gente vai continuar o papo aqui com o Luiz Fernando Dutra, a Gabi, a Gislaine. A gente está falando aqui sobre terapias integrativas, mais precisamente BEST, aromaterapia. E eu quero convidar a Gislaine. Gislaine estava aqui até agora ouvindo, né, Gislaine? Os dois especialistas falando aqui. Nessa sexta-feira, eu escolho muito onde eu saio. Eu não saio para qualquer lugar, assim. Hoje em dia, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais seletivo, comigo, né? Você escolhe, né? Exatamente. E sexta-feira eu tenho um compromisso às 20h, vai ser lá no Ágora, né? Quero que você conte um pouquinho sobre esse evento, Gislaine. Você vai fazer junto com o Luiz Fernando. Sim. Olha, Cris, eu estava aqui em silêncio porque eu vi esses dois profissionais e tanta sabedoria. Eu fiquei realmente, foi uma aula, né? O quanto eles falaram aqui e a minha sorte de ter esses dois profissionais comigo, e eu sou paciente dos dois, né? Então eu posso dizer, né, como exemplo de experiência de vida, né, de estar sendo cuidada por essas duas pessoas maravilhosas. E como eu tive um processo de cura, e o piano e a música
me devolveram, né, a vida, a vontade de viver. E, por coincidência, os dois são músicos, né? Porque a Gabi é uma cantora maravilhosa. Pois é, eu soube também disso, ela me contou. Ela é uma cantora lírica, nós vamos fazer um evento que ela vai cantar. Que delícia! O Lu vai tocar violino, né? E eu no piano. Enfim, na verdade, quando eu voltei a tocar o piano, eu percebi o quanto a música tem esse poder, essa energia de cura, né? E a minha intenção sempre foi trabalhar com a música, com o piano, com profissionais que trouxessem um desenvolvimento humano. Sabe, mentores de desenvolvimento humano, profissionais que trabalham com a medicina alternativa, integrativa. Isso era meu sonho, sabe? E, de repente, quando eu comecei a ser tratada por esses profissionais, eu falei, gente, essa é a grande oportunidade da gente levar para as pessoas esse conhecimento e dessa forma leve, né? Que é através de um evento que nós vamos fazer no Ágora, né? Quando eu contei para você dessa minha ideia, já falei que eu tinha intenção de falar com o Lu, depois já conversei com a Gabi também, né, de fazermos um evento, para a gente unir isso, a música, como somos todos artistas da área da música, né, junto com a aromaterapia, com o BEST e, por que não, com a parte da gastronomia, porque nós temos muita amizade aqui com o Érico, que é violoncelista, da Sinfônica de Campinas, que também toco muito com ele no Ágora, né? E a gente percebe como a música muda a energia, como ela pode trazer alegria. Ela tem uma vibração, né? Tem, a música ela pode, né? Você vê aqueles experimentos que eles fazem com a água, né? E outros experimentos na hora que o instrumento... animais, com verduras, legumes. Sim! As plantas, eu ouvi dizer que eles trabalham com bar. Dentro eles cultivam as plantas e colocam um bar. A gente não está falando aqui de crendice, a gente está falando de ciência mesmo, né? Música tem uma vibração, ela é medida em hertz, né? Sim. Na hora da ordenha. É uma área nova, né, da ciência chamada simática, que estuda os impactos da frequência musical, da frequência sonora no corpo, na saúde do corpo físico. Exatamente. Porque o nosso corpo, ele é vibração. As células todas estão vibrando, né? E existe a vibração por simpatia. Quando você emite uma frequência, se você tem um outro aparelho que só vibra em determinada frequência, ele vai ficar paradinho. Se você pega dois aparelhos, um que emite uma frequência e o outro que emite a mesma frequência, só que você não mexe nesse outro, e você põe um para vibrar, o outro vai vibrar junto por simpatia. Ressonância, então, quando eu falei para você, não é sorte você ter encontrado essas pessoas. Você tá vibrando na mesma sintonia dessas pessoas e elas se aproximam. Mas por isso que a gente fala que numa situação tóxica, você tem que romper com o que é tóxico para você. Exatamente. Isso não é egoísmo, não é... Isso é saúde. É autopreservação, né? Não existe nada. Nenhum acidente acontece... Primeiro na consciência. Então, assim, quando a sua consciência ela está em equilíbrio, você deixa de se acidentar, você deixa de adoecer. Gente, esse é o mundo perfeito. Esse é o mundo que nós viemos viver aqui. O céu na terra, né? Um mundo de equilíbrio, né? Onde você entende o processo da vida, né? Me conta um pouco mais, agora conta para os meus ouvintes, né, sobre esse evento, então, sexta-feira, às 8h. Parece que já esgotou, Já esgotou. Vai ser um evento, olha que interessante, gente, eles criaram um evento em que eles vão colocar toda a nossa sensorialidade, né, todos os nossos sentidos, né, mais aguçados. A gente é muito visual, né? A gente, às vezes, anula, não percebe cheiros, não percebe texturas, não percebe, né, sons. E quando você é provocado, é convidado a estimular esses sentidos num evento em que você vai ter todas essas possibilidades, isso é realmente uma ideia muito feliz. Eu quero parabenizar vocês por isso, porque eu acho que isso é o nível da experiência mesmo, né? As pessoas hoje, elas precisam experimentar, viver experiências, né? Fazer os sentidos voltarem a trabalhar a favor, porque isso é saúde também, né? Isso estabiliza o equilíbrio. Olha, eu falando aqui como uma terapeuta, eu estou falando mais como alguém que experimenta isso do que como alguém que conhece cientificamente isso tudo, né? Então, muito bacana. Agora,
tem certeza que esgotou mesmo, Gislaine Luiz? É isso mesmo? Dá para ter uma fila, alguém esperar lá, se alguém quiser, como é que vai ser? Bom, olha, eu acho que as pessoas podem ligar, né? Tem um telefone, posso passar aqui? Por favor. As pessoas podem ligar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 19 98608 1515. 19 98608 1515. As pessoas podem ligar e deixa o nome, pede para a pessoa deixar, vai ser provavelmente o contato com a Giovana, pede para ela deixar o seu nome, porque a gente está pensando numa segunda edição já. Opa! Né? A gente já está pensando, porque a gente sente que as pessoas estão precisando disso. E que bom que as pessoas estão buscando, porque o primeiro passo para uma transformação não é a música, não é a aromaterapia, não é o Best. O primeiro passo para uma transformação é você se permitir isso. Eu não sei se a Gabi ouve muito isso. Eu ouço muito isso. Luiz Fernando, eu quero fazer aromaterapia, mas primeiro eu preciso que as coisas se acalmem. Falei, então você nunca vai fazer. Porque as coisas só vão se acalmar depois que você começar. É para isso que você vai fazer a terapia, né? Exatamente. Então essa questão que você colocou no começo, Cris. Né? Você já se cuidou hoje? Você já olhou para dentro de você? Você viu se você está feliz do jeito que você está vivendo? Olha, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. Eu vou chamar daqui a pouquinho, o Bruninho já está com ele na ponta da agulha aí, o professor Ricardo de Souza. A gente está acostumado a achar que falar de dinheiro, pensar em dinheiro é ruim, é menor, né? Não diz respeito à espiritualidade, não é bem assim, né? Então, cuidar bem do dinheiro também faz parte de a gente... Quando a gente está com a conta no vermelho, a primeira coisa que me tira do eixo é isso, é ver minha conta no vermelho no banco. Então, a gente convidou o professor Ricardo Souza para ser o nosso colaborador. Ele vai falar agora, vai dar mais uma dica no Cuidando do Bolso. Pode soltar, Bruninho. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Hoje eu trago uma conversa ou uma reflexão que está voltada a uma pergunta que acomete toda empresa familiar ou todo negócio que envolve pessoas que são da mesma família ou de um relacionamento. Dá certo trabalhar com pessoas da mesma família? Dá certo trabalhar com pessoas com as quais nós temos relacionamento? Eu já ouvi diversas vezes pessoas falarem assim, eu não contrato amigo. Não, eu não contrato pessoa da minha família. Ou não dá certo trabalhar com as pessoas da família. Pois bem, essa reflexão ela é bastante importante, porque a pessoa que mais conhece a nossa família somos nós. E a gente vai conseguir saber até que ponto será benéfico ou não. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. O diálogo é quem vai costurar essas linhas. Se não existe um diálogo entre as pessoas, não existe essa inter-relação, vai ficar muito difícil esse trabalho. E todo problema que for levado, ou todo problema que surgir na empresa, ele precisa ficar ali e não ser levado para a família. Então, o primeiro ponto já é a existência de um diálogo. Se você já vê que você e seu familiar, ou você e a pessoa que você tem relacionamento, ou amigos, não tem um diálogo, já pode ir começando a pensar que essa relação não vai ser não vai ter um benefício para você. Agora, se eu penso que eu consigo colocar limites até no aspecto que é negócio, no aspecto que é família, isso é um bom começo. Diálogo e limites. O terceiro ponto é deixar bem claro o que cada um vai fazer e a expectativa que se tem daquele trabalho. Porque a pessoa vai estar desempenhando uma função. Ela não se torna aquela função. Um exemplo, um administrador, vou usar o meu exemplo, eu sou, antes de ser um administrador, sou uma pessoa. E eu estou exercendo a função de administrar. O mesmo acontece com as pessoas dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Então, diálogo, colocar limites e deixar claro o papel de cada um para que possa existir depois uma expectativa ou até mesmo uma cobrança em cima daquilo que já foi combinado, já é importante.
E o quarto e último aspecto, ter um convívio ou combinação social. Precisa ficar claro para todo mundo o que deve ser feito, a necessidade do diálogo, quais são os limites, qual é a minha função e qual é a expectativa. Porque só assim um diálogo vai ser existente, limites serão respeitados, expectativa cumprida e, consequentemente, a relação do negócio não vai acabar ou afetar com a relação social ou familiar. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas aqui na rádio Jovem Pan News sobre negócios, finanças e investimentos. Saúde financeira a todos nós. Elas na Pan. Nove horas, 49 minutos, estamos de volta aqui no Elas na Pan, recebendo aqui hoje a Gabriela Assis, Luiz Fernando Dutra e Gislaine Vicino. A gente está falando aqui sobre autocuidado e sobre as terapias integrativas que tanto a Gabi quanto o Luiz Fernando aplicam, que é a aromaterapia, a BEST, e a Gislaine, que só de ouvir Gislaine tocar piano já é terapêutico. Gislaine eu escuto sempre, né? Você não vale. Desde criança, eu tô lá colada no piano dessa moça, né? E é terapêutico ouvir o que é capaz de fazer no piano. Eu queria, Gabi, agora a gente está na reta final, eu queria que você compartilhasse com a minha audiência uma história que você me contou na semana passada, que foi o gatilho que te levou a se aprofundar na bioenergética. Sim, eu como formação sou advogada, então fazia parte da área da saúde, né? Mas eu agradeço o espaço de hoje para comentar essa história particular minha e fica um chamado aí para todos os ouvintes. Minha filha, em 2018, teve um choque anafilático. Ela tomou um remédio, um medicamento ali, base de dipirona, e eu não percebi, ela tomou e dormiu. E eu acordei à noite, por Deus, escutando uma tosse. Ela já estava com edema de glote, enfim, num choque anafilático já, né, quase sem respirar. E nós fomos até o hospital, e, enfim, aí, graças a Deus, nós conseguimos converter aquela situação. Mas é um chamado porque a gente tem as nossas dores de cabeça e a gente vai se medicando, e acha que um medicamento vai resolver a vida, né? Pelo menos apagar os incêndios diários. E a terceira maior causa de morte no mundo é efeito colateral de remédio. Olha só, e você vê uma dipirona, né? Uma dipirona serve como alerta, que é proibida nos Estados Unidos, tá? Não pode, eles não vendem dipirona nos Estados Unidos porque dá muito problema de reação adversa, né? De reação alérgica. Então, esse momento foi uma reviravolta na minha vida, porque quando a Maria adoeceu, ela ficou com uma crise depois, né, que ela teve esse choque anafilático, ela teve uma crise de alergia aguda no corpo, que a histamina ficou no nível muito alto. E numa sessão de BEST, em apenas uma sessão, o corpo dela todo cheio de urticária, ela simplesmente desapareceu numa sessão, em 20 minutos. E eu falei, o que é isso? Ela deitou na maca, ela deitou na maca, saiu da maca, saiu da maca, Você está falando isso? Sem alergia nenhuma no corpo. E naquele momento eu falei, eu vou ter que deixar de ser advogada nesse exato momento, porque eu preciso saber o que você fez. E correndo, né, atrás da história do BEST, eu tive contato com os médicos e fiz toda a formação nos Estados Unidos. Então eu descobri, Cris, que a causa sempre é o emocional. Se nós não direcionarmos o emocional dos nossos filhos, dos nossos amigos, a gente vai produzir os mesmos efeitos. Então, a nossa percepção de mundo, que os psicólogos hoje falam, né? O que é saúde? Sua percepção de mundo é como? Você é vítima ou você é o criador da sua realidade? Então, é uma mensagem de empoderamento. Nós temos, sim, capacidade absoluta de regular o nosso corpo mediante a regulação do nosso emocional, né? Gabi, nós vamos ter que fazer um bate-bola rapidinho aqui, e eu queria saber de você o seguinte, quanto tempo dura um tratamento? Pode se resolver uma coisa numa sessão só, outros são mais longos, como é que se resolve
questões dentro da terapia? Olha, resolve de acordo com cada paciente, porque cada paciente tem a sua exclusividade, sua história de vida. Então, eu tenho casos de pessoas que tiveram uma sessão comigo e aprenderam o mínimo de ferramentas que hoje elas falam, Gabriela, muito obrigada, eu precisava desse clique, eu precisava desse conhecimento e hoje eu estou super bem. E tem pessoas que ficam mais tempo, né? E que acabam voltando, porque falam assim, deixa eu tomar um chá de energia, bem assim, de inspiração, né? E acabam voltando porque gostam muito. Então, assim, depende muito, Cris. 4 sessões. Então, assim, a gente nunca vai endereçar a doença. A gente vai tratar o emocional do paciente. Tratando o emocional do paciente, o efeito, né? Ele não é mais necessário. Então, o corpo reage, né, na modulação emocional. Para a saúde feminina especificamente, você tem alguma indicação? Você, o Best é maravilhoso para tais, tipo, sei lá, mulheres que sofrem muito de cólica, ou mulheres que têm muita retenção hídrica. Como é que funciona? É incrível, assim. Para nós, mulheres que sentimos mais dores, então, o Best trabalha em cima de técnicas respiratórias. E nós sabemos hoje que a melhor ferramenta para o controle da dor é via respiração. Então, para a mulher não existe nada melhor. E eu digo a todas, na mensagem da minha mentora e médica, filha do criador da técnica do Best, doutora Su, não saia da cama, mulher, sem uma posição de perfeição, de uma perfeita deusa, de um empoderamento pessoal, sem criar seu dia primeiro dentro do seu íntimo, no seu emocional. Só coloque o pé para fora da cama quando você acordar, quando você estiver ciente do seu poder. Então, essa mensagem é assim, é milagrosa de fato, né? Você entender que o processo de ser feliz é da sua escolha, da sua responsabilidade diariamente, né? Então, o Best, ele vai ajudar a você criar novas redes neurais de felicidade. Então, é muito, assim, maravilhoso. O retorno é incrível, que as pessoas se libertam. Falam, Gabi, eu vivia assim de forma miserável. Eu reagia a tudo e a todos. Eu me incomodava com tudo que as pessoas falavam. Hoje eu não consigo mais reagir a nada no trânsito. Minha vida flui, eu estou melhor financeiramente. Porque a questão do Best, ele endereça o indivíduo. Então, nos seus relacionamentos, na sua parte financeira, porque nós nascemos para sermos abundantes, entendeu? E temos crenças profundas e isso acaba lá na frente impactando a nossa saúde. Quando a questão é financeira e a gente não consegue compreender, né, todos os processos de crença limitantes que nós temos, né, que a gente carrega na infância, quando a gente não consegue resolver isso, a gente acaba manifestando doenças, porque é algo muito impactante a vida financeira. Então, o Best trabalha a parte financeira, ele trabalha a parte emocional e a parte da saúde mental, né? Cris, nas minhas consultas com ela, toda consulta tem o difusor com a aromaterapia. Inclusive, o Best nos Estados Unidos usa juntamente com o Best. Bem lembrado, eles usam os óleos essenciais como uma forma ali de trazer, porque mexe no sistema límbico, que é o sistema emocional do corpo. Então, é uma forma ali de ajudar nas técnicas respiratórias. O Best está junto com os óleos essenciais. Nesse momento que você acorda, inala um olhinho de laranja doce ou bergamota, que vai ajudar. Eu gosto muito da tangerina, que já deixa no espírito de alegria, né? Trabalha. Eu sou a louca do óleo de alecrim, eu adoro. Eu também, eu uso o alecrim como perfume. Cuidado, óleo de alecrim é hipertensor. Quem tem pressão alta, não use óleo de alecrim. Só um pouquinho. E a gente tem que ter aquela janela, né? Então, a gente usa durante 3 semanas e faz uma certa pausa, dependendo... 5 dias. Você usa 5 dias e para 2, porque quem faz uso tópico, quem metaboliza o óleo essencial é o fígado. Sim. Então, a gente recomenda usar 5 dias e para 2. E na aromaterapia para mulher, o Luiz Fernando, o que você diria? Dá para melhorar a qualidade de vida da mulher? Sim, principalmente nos dias de hoje, que a mulher tem essa correria e os problemas, né? Menopausa, TPM, todos os sintomas, né? Calor, tudo isso daí tem alguns óleos que são estrogênicos, né? Então ele tem uma ação dentro do organismo como se fosse o estrogênio mesmo, né? Então ele tem uma ação muito eficaz. E também nessa parte do autoconhecimento, né? A mulher, ela é uma parte ela tem uma ligação muito grande com a natureza.
né, os ciclos que a mulher vive dentro do seu organismo, como é que os índios, como é que os povos antigos entendiam a mulher? Através dos ciclos da lua, das fases da lua. Só que hoje em dia, pra gente, isso daí tudo ficou pra lá. A gente só vê a lua pela tela do computador, pela foto do celular. Então, o que eu convido as pacientes que me procuram vamos entender o porquê que existe tudo isso. Por que você menstrua? O que é a menstruação na sua vida? Como que você se sente nesse período? E quando você passa a entender, a se olhar, tudo isso pode ser ressignificado e o como você vai se sentir nessas situações, você muda, né? Passam a ter um papel diferente. Claro que você está preocupado com o seu trabalho, você tem que sair, você tem que... Então, na fase que você está para menstruar, você já fica tensa, você já fica ansiosa, você já fica irritada. Vamos entender o que é tudo isso. Por que você passa por essa situação? Vamos amenizar essas emoções que você sente. E aí você consegue ressignificar e mudar a sua vida, né? Esse comportamento, essa escolha que você faz a cada amanhecer. Então, a aromaterapia tem um papel muito grande nisso daí, é muito eficiente, funciona. Eu só falo, mas não acredito. Você acredita no remedinho que você joga no estômago e vai ser diluído e vai mascarar aquela dor que você sente? Porque o remédio ele só termina a dor, mas ele não vai mostrar qual é o problema, né? O óleo essencial, quando você passa na pele, você faz as técnicas corretas, ele vai ter uma ação dentro do seu corpo. Gente, já está acabando. O Bruninho já está aqui desesperado, dando tchau para mim, dizendo tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar. Bom, eu quero agradecer vocês três aqui, Gislaine, obrigada, Luiz Fernando, Gabi. Eu quero agradecer a Clínica Magras, que é nosso patrocinador. Eu quero agradecer a Floricultura e Grameira SL, Luzia Severino, obrigada. Aquelas flores lindas que vocês viram lá na entrada, vocês vão levar, viu? Ai, que delícia. Toda vez eles mandam pra gente as flores. E eu quero, então, deixar um abraço para minha audiência. A gente vai ficando por aqui, agradecendo aí os meus convidados, Luiz Fernando Fischer Dutra, Gislaine Vicino, Gabriela Assis, na técnica Bruninho Alves. E a gente volta na semana que vem, na próxima terça-feira, às 9 da manhã, com Elas na PAN. Eu sou a Cris Sanches, me acompanha lá no @Papo com Cris. Um beijo, Piracicaba e região metropolitana. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. Você ouviu Elas na PAN. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.